vamos olhar um pouco mais sobre a questão da produção, né, a questão dos campos magnéticos em máquinas elétricas especificamente. Bem, então, o que nós temos na máquina, a gente pode ter dois tipos de enrolamentos, os chamados enrolamentos concentrados e os enrolamentos distribuídos. Os enrolamentos concentrados, eles estão representados nessa figura aqui, né? Onde a gente tem aqui como se fosse um lado da espira, né? Do enrolamento e o outro lado aqui. Então, a corrente entra por um lado e sai pelo outro, ou seja, essas espiras elas estariam saindo aqui para fora do slide, né? E independente se a gente tem uma ou 100 espiras, 1000 espiras, essas espiras elas estarão concentradas em uma determinada porção da máquina. O que significa que o fluxo magnético produzido por essas espiras, ele vai ter um comportamento bem peculiar. Por exemplo, se a gente tem aqui uma corrente, a gente sabe que um condutor percorrido por corrente, ele vai produzir um fluxo magnético. Então, eu tenho um fluxo magnético produzido aqui no sentido horário por essa bobina por esse lado da espira que está aqui à direita e no sentido anti-horário, porque a corrente está saindo aqui do papel, né, nessa bobina aqui da esquerda. Feito? Então, imagina o seguinte, imagina que eu vou pegar um fluxímetro, né, um medidor de fluxo, e vou passar aqui pelo meu entreferro, né? Então, vou começar aqui em uma determinada posição, vou colocar aqui um ponteiro, né? Então, imagina aqui que eu vou passando esse medidor de fluxo, né? Então, ele está no valor 0, à medida que ele vai se aproximando dessa bobina aqui, o valor do fluxo aumenta, né? Do lado de baixo, a gente tem um fluxo em um sentido, né? Ou seja, indo da direita para a esquerda. Quando a gente passa o medidor para o outro lado aqui da bobina, a gente vai ter o fluxo fluindo da direita para a esquerda. E exatamente o que a gente conseguiria ver aqui nesse gráfico aqui. Esse gráfico representa em cima o campo magnético no entreferro em função da posição angular e embaixo a densidade de fluxo em função da posição angular, né? E aqui está marcado aqui o seguinte, ó, a posição 0 é essa posição aqui próxima da bobina marcada por um X, e do outro lado aqui a gente tem uma bobina, o fechado aqui fecha o ciclo, né? Então aqui vai de 0 a 360 graus. Então, quando o fluxo ele está próximo aqui quando ele passa perto dessa bobina aqui, ele vai ter uma direção. Então, ele sai de um valor 0 e vai para um valor máximo aqui. Perfeito? E aí ele vai tendo sempre essa direção, certo? Até se aproximar da outra bobina. Quando ela se aproxima da outra bobina, o valor ele inverte. Então, ele vai lá para um valor negativo, certo? Bem, aqui representado a maneira como essa densidade de fluxo ela varia. Ela bem próximo da bobina, ela tem vai aumentando o valor e atinge um valor máximo em um certo patamar, e depois ela inverte o seu valor. Então, ela sempre tem enrolamentos concentrados, ela tem essa característica, né, de uma característica quadrada, praticamente quadrada, né? De fato,
uma bobina como essa, representada aqui na figura, não produziria um fluxo exatamente como esse aqui mostrado nos gráficos, né? Porque a gente vê aqui que as linhas de fluxo elas vão se diminuindo à medida que elas vão se afastando da bobina. Mas, construtivamente, é possível fazer com que esses enrolamentos concentrados tenham um comportamento como esse aqui, que é o comportamento mais próximo da realidade quando se tem uma máquina elétrica, né? Então, essa distribuição de fluxo no entreferro que tem um formato bem quadrado. Já os enrolamentos distribuídos, né, eles estão distribuídos ao longo da periferia da máquina, né? Então, imagine aqui essa máquina aqui, em que eu tenho um rotor aqui no meio, certo? E aqui eu tenho um estator aqui por fora, e dentro desse estator eu tenho essas ranhuras. Dentro dessas ranhuras vão ser alojadas os enrolamentos. Então, vocês observam que os enrolamentos eles vão estar distribuídos aqui de um lado e de outro da bobina. Aqui seria uma máquina trifásica, onde eu estou representando apenas a bobina da fase A. Então, a bobina da fase A ela vai estar distribuída daqui até aqui um lado e do outro lado daqui a aqui. Aí a gente teria a bobina B aqui e a bobina C aqui e aqui. Observe que os enrolamentos eles estariam distribuídos por toda a máquina. Nesse caso, quando a gente vai distribuindo as bobinas nesses enrolamentos ao redor do entreferro, o que nós vamos ter é o seguinte: a densidade de fluxo em função de uma posição, imagina o seguinte, ela vai aumentando a cada vez que eu passo por um conjunto de espiras, né? Então, se eu falar assim, ó, a minha força magnetomotriz, lembra-se que é corrente vezes número de espiras. Aqui eu teria um número de espiras x, aqui eu teria um número de espira 2x, então a força motriz aumenta. Aqui eu teria 3x, ela aumenta mais. Aqui 4x, ela aumenta. E assim por diante, né? Entre os intervalos aqui, a força magnetomotriz continuaria constante. Do outro lado aqui, a corrente vai estar no sentido contrário. Então, a força magnetomotriz, né, e a densidade de fluxo e a intensidade de fluxo, consequentemente, ela vai começar a diminuir. Então, vocês observam que esta característica é uma característica de vários degraus, certo? E os projetistas de máquinas, elas fazem com que a distribuição desses fluxos, desses enrolamentos nas ranhuras, seja tal que esses degraus sigam um certo padrão de maneira a aproximar isso de uma senoide. Quanto mais próxima de uma senoide, menos serão os harmônicos provenientes dessa máquina quando em operação, né? Então, os projetistas eles fazem com que essa distribuição dos enrolamentos, né, e do número de espiras, então, observe aqui, nessa ranhura 6, bota-se N6 espiras, na 7, N7 espiras, na 8, N8 espiras, e assim por diante, para que seja moldado esse fluxo magnético, tá? Longe da gente aqui na nossa disciplina se adentrar em detalhes de construtivos de máquinas elétricas, né? Tá longe da minha expertise essa questão aí, né? Existe uma disciplina na pós-graduação, que é a disciplina oferecida pelo
professor Tales, que ele lá adentra nesses aspectos construtivos em si. Aqui a gente está interessado na máquina, né, na dinâmica da máquina. A gente está só pincelando alguns conceitos que são importantes para os nossos entendimentos, né? Então, para todos os efeitos, na nossa disciplina aqui, a gente vai estar considerando que os fluxos vão estar, as bobinas vão estar distribuídas de tal maneira que a gente tem uma distribuição de fluxo no entreferro que se aproxima de uma senoide, a não ser que a gente diga ao contrário. Então, tanto o estator quanto o rotor das máquinas, elas são formadas normalmente por ranhuras, né? Então, aqui a gente vê um estator de uma máquina, né, com várias ranhuras, e aqui dentro desses ranhuras é que vão estar alojados os enrolamentos, né? Aqui é o rotor de uma máquina, e normalmente tanto o rotor quanto o estator vão ser feitos de lâminas de aço, né? Então, são várias lâminas que vão ser empilhadas. Então, aqui, tá vendo? Aqui é uma lâmina só de um estator e ela vai ser empilhada aqui em várias, né? O objetivo de usar essas lâminas de aço é reduzir as correntes de Foucault, né? Ou seja, as correntes parasitas da máquina sejam reduzindo, aumentando-se assim a eficiência dessa máquina. Isso é feito tanto em estator quanto em rotor. Um outro ponto importante que a gente tem que observar em máquinas elétricas é a questão dos números de polos dessa máquina. Antes aqui, a gente estava lidando com, tanto aqui quanto aqui, a representação de uma máquina de dois polos. O que significa uma máquina de dois polos, né? Então, de um lado, considerando 360 graus mecânicos, eu vou ter apenas de um lado as correntes entrando e de outro lado as correntes saindo, né? Representando a distância que eu tenho desses enrolamentos aqui, dessas bobinas aqui, na verdade, desse lado da espira para esse lado aqui, é de 180 graus. De modo que eu vou ter uma senoide para os 360 graus lá do meu rotor, do meu entreferro. A gente pode ter, por exemplo, máquinas de 4 polos. As máquinas de 4 polos, vocês podem observar aqui, eu tenho 2 lados entrando, corrente entrando na máquina, e 2 lados saindo. Então, se eu abro esse rotor aqui e coloco de 0 a 2π, vocês observam que vai haver 2 comprimentos de onda, né? Ou seja, 2 positivos e 2 negativos ao longo do entreferro, né? Então, se a gente passasse novamente aquele medidor aqui no entreferro da minha máquina, eu teria um lado positivo, depois um lado negativo, repetia positivo e negativo. Isso é uma máquina de 4 polos. Se eu tenho uma máquina de 6 polos, eu repetiria isso aqui 3 vezes. E aí é importantíssimo a gente definir, né, essa questão do número de polos das máquinas, a gente definir, a gente entender o que a gente chama de ângulos elétricos e os ângulos mecânicos das máquinas elétricas. Novamente, vamos considerar uma máquina de 4 polos, né? Ou seja, 2 pares de polos. Então, assumindo novamente que isso aqui vai estar tão bem distribuído que a densidade de fluxo ele vai se aproximar de uma senoide perfeita,
Se eu vou de 0 a 2 πs mecânicos, o que significa mecânico? Um ângulo mecânico é aquele que efetivamente eu posso medir. Se eu assumir que isso aqui, nesse ponto aqui, é igual a 0, né? Na verdade está aqui, o 0, por essa figura, o 0 estaria aqui, né? 0, 90 graus, 180, 270, 2π. Né? Então, isso é ângulo mecânico, é algo que eu estou medindo diretamente na máquina, certo? Para uma máquina de 4 polos, eu tenho 2 comprimentos de onda do fluxo magnético, da densidade de fluxo magnético, ou seja, 2 positivos e 2 negativos. Ele vai, aumenta, atinge o valor máximo, depois 0, um valor máximo negativo, 0. Em 2 πs, uma máquina de 4 polos, ela vai ter 2 comprimentos de onda. Certo? Daí, a gente vai chamar o que é os radianos elétricos, o ângulo elétrico, o ângulo relacionado ao fluxo magnético, e não ao ângulo mecânico. O ângulo magnético ele vai começar aqui de 0, 90, 180, 270, 360. Ou seja, já fechou um ciclo. Começa outro ciclo novamente. 0, 90, 180, 270, 360 ou 640, o que quer que seja, né? Então, vocês observam que para essa máquina de 4 polos, eu tenho 2 comprimentos de onda elétricos. O que significa dizer que a relação entre o ângulo elétrico e o ângulo mecânico, o ângulo elétrico que eu estou chamando de θAE, e o ângulo mecânico apenas de θA, é o número de par de polos multiplicado pelo ângulo. Então, aqui, ó, se eu tenho π, uma máquina de 4 polos, 4 dividido por 2, 2. 2π, eu tenho 2 πs elétricos. Por que é importante a gente olhar isso aqui? Porque, de fato, esses ângulos elétricos e ângulos mecânicos, eles vão estar relacionados, e daí a gente vai poder fazer as relações de frequência. A frequência elétrica se relaciona à frequência mecânica pelo número de par de polos, tanto dado em hertz quanto dado em radianos. Então, a gente pode fazer a gente pode, ao invés de ficar nos preocupando se a máquina é de 2, se a máquina é de 4, ou se a máquina é de 100 polos, a gente vai sempre concentrar a nossa análise em 2 polos apenas. O comprimento de onda apenas. Tudo que vai acontecer nos outros comprimentos de onda são simplesmente a reprodução daqueles. Né? Então, para a gente simplesmente transladar dos ângulos elétricos para os ângulos mecânicos e vice-versa, a gente precisa apenas saber a informação do número de polos dessas máquinas. A gente tem máquinas chamadas máquinas de polos lisos. Né? As máquinas de polos lisos são as máquinas em que o entreferro ele é constante, ele não varia, né? Ou seja, o caminho magnético percorrido pelo fluxo aqui no entreferro, ele não vai variar, certo? Ele sempre vai ter a mesma distância. Aqui a gente tem a representação
de uma máquina com enrolamentos distribuídos no estator e enrolamentos distribuídos no rotor, né? Então, aqui a gente consegue ver 4 polos. Norte, sul, só representado aqui não dá para ver, obviamente, né? Porque a gente não está representando aqui o sentido das correntes, mas as correntes, eles vão ser costurados, vão ser dispostos de maneira a sempre ter polos alternados, norte, sul. Isso é válido para qualquer máquina, não só para máquinas de polos lisos. Já as máquinas de polos salientes, né, são máquinas que elas vão possuir variações no entreferro dependendo da posição da máquina. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho uma pequena distância entre estator e rotor, e nesse ponto aqui eu tenho uma distância bem maior. É uma máquina de 4 polos aqui. Outra máquina aqui também, onde eu tenho uma distância. Essa da esquerda é uma máquina síncrona de polos salientes. Essa máquina da direita é uma máquina CC. Essencialmente, a máquina CC ela possui polos salientes, já que o circuito de campo é localizado no estator e o circuito de armadura que está no rotor. Normalmente, as máquinas de polos lisos possuem rolamentos distribuídos, né, também chamado de rotor cilíndrico. E as máquinas de polos salientes, elas possuem enrolamentos concentrados. Qual a diferença? Bem, é difícil mostrar aqui diretamente aqui, mas imagina o seguinte: na máquina de polos lisos, enrolamentos distribuídos, a bobina entra por um lado aqui, ela costura por trás da máquina aqui e volta pelo outro lado. Então, ela vai costurando aqui os condutores, eles estão paralelos aqui ao rotor entrando dentro da máquina. Já aqui nas máquinas de polos salientes, esses enrolamentos, eles vão estar tentar desenhar. Então, aqui eu tenho a saliência do polo, né, um polo, uma cabeça aqui que a gente chama normalmente o nome desse negócio aqui é sapata polar. Como vocês podem ver, eu sou péssimo de desenho, como sempre, né? Então, o enrolamento, ele vai estar enrolado aqui em cima desta cabeça aqui, dessa sapata polar, né? Então, ele é enrolamento concentrado, por quê? Por exemplo, se eu tenho um polo norte aqui, as bobinas, as linhas de fluxo, elas saem aqui por essa bobina. E aí, em outro lado, em outra bobina, eu vou ter aqui outra saliência. Essa bobina vai continuar aqui, só que ela vai estar agora enrolada de maneira, né, elas são associadas aqui, de maneira que aqui agora eu vou ter um polo sul. Então, essas linhas, elas saem aqui e se fecham
aqui por dentro dessa máquina, né? Assim, uma está 90 graus da outra, então significa que isso aqui seria uma máquina de 4 polos, né? Então, eu teria, do outro lado aqui, eu teria mais 2 polos norte e 2 polos sul, completando aqui essa máquina, né? Então, vocês observam que é uma máquina de polos concentrados, pelo fato de que o fluxo ele fica concentrado basicamente nesta cabeça aqui da sapata polar. Diferentemente das máquinas de polos lisos, né, enrolamentos distribuídos, em que isso aqui vai estar distribuído na periferia do entreferro. O que faz diferença isso aí, professor? Construção é diferente, né, de uma da outra, e obviamente nessa de polo liso aqui, a gente não vai ter a variação do circuito magnético, né, da relutância, e aqui a gente vai ter a variação da relutância. Então, aqui a tendência é ter apenas torque devido à interação de fluxos, e aqui, além de ter o torque produzido pela interação de fluxos de estator e de rotor, também o torque de relutância proveniente da variação do circuito magnético com o giro da máquina devido à diferença da distância do entreferro. Só para a gente, mais uma vez, aspectos construtivos da máquina não são o nosso foco aqui, né? Só para a gente pincelar aqui em alguns conceitos importantes, né? E a gente fazer a relação com aquilo que a gente viu lá relacionados aos torques. Uma parte crucial dessa aula aqui é o entendimento dos tipos de campos magnéticos que são estabelecidos em máquinas elétricas. Basicamente, existem 3 tipos de fluxo em uma máquina elétrica: os campos estacionários, os campos girantes e os campos pulsantes. O campo estacionário calma aí, pessoal, tá dando um problema aqui. Os campos estacionários são aquelas bobinas em que elas vão estar percorridas por corrente contínua. Então, se eu pego um gráfico de densidade de fluxo em relação à posição, o que eu vou ver é um fluxo que vai estar sempre constante. Então, no tempo igual a zero ou no tempo igual a infinito, sempre se em uma determinada posição da máquina eu meço um fluxo, aquele fluxo vai estar sempre fixo. Ele não varia. Este é um campo estacionário. Então, o campo estacionário é uma bobina estacionária alimentada em corrente contínua. Um exemplo disso, né, de uma bobina estacionária, é um circuito de campo de uma máquina CC. Eu tenho sempre aqui polos norte,
polo sul, polo norte, polo sul. Vou colocar sempre a corrente contínua aqui, então isso aí sempre vai ser constante. Ela não muda com o tempo. Se eu pego uma bobina alimentada em corrente contínua e agora eu faço essa bobina girar, eu tenho um campo girante. Então, imagina, aqui eu tenho uma bobina parada. Então, ela vai produzir sempre aquele mesmo fluxo magnético. Agora, eu vou pegar essa bobina e vou colocá-la para girar com a velocidade ômega-r aqui. Se ela continua sendo uma bobina alimentada em corrente contínua, eu vou ter novamente esse comportamento de que o fluxo, né, medido ao longo do litreferro, ele vai ter essa característica aqui. Isso no tempo t igual a zero. Mas se essa bobina ela está girando, significa que num tempo t igual a t1, esse fluxo agora ele não está mais com essa disposição que a gente está vendo aqui. Ele vai, por exemplo, caminhar um pouquinho. Então, no momento T1, T igual a T1, eu tenho um fluxo diferente. Então, observe que se eu medir em um determinado ângulo, aqui, se eu medir esse ângulo θ, aqui, em um instante t0 eu vou ter esse fluxo, essa densidade de fluxo, e um tempo t1 eu vou ter esse fluxo aqui. Ou seja, ele vai ser um fluxo que ele vai estar variando. Ele vai estar variando no espaço. Porque o fluxo em si, ele se mantém constante. Mas ele está girando porque a bobina gira. O terceiro tipo de campo em uma máquina elétrica são as bobinas monofásicas alimentadas em corrente alternada. Então, a gente viu que o campo estacionário e o campo girante, ele pode ser produzido, o campo estacionário, uma bobina estacionária alimentada por corrente contínua, um campo girante é uma bobina alimentada em corrente contínua, mas que a bobina gira. E o campo pulsante vai surgir quando eu tenho uma bobina alimentada por corrente alternada. Vamos tentar entender um pouco mais aqui esse campo pulsante. Consideremos inicialmente uma máquina CA monofásica de 2 polos. Então, eu vou aplicar num enrolamento esta corrente aqui cossenoidal. Nesse caso, a distribuição da força magnetomotriz, lembrando, força magnetomotriz é número de espiras vezes corrente, né? E observe-se que, nesse caso, a distribuição de força magnetomotriz, se eu considerar uma distribuição senoidal como essa aqui, ela vai ser o quê? A força magnetomotriz máxima, o cosseno do ângulo elétrico
vezes o cosseno desse ômega ET aqui. Não entendi muito bem isso aí não, professor. Vamos tentar entender, né? Em um momento t igual a zero, eu vou ter o cosseno de 0, 1. Então, eu vou ter esse comportamento aqui. Se a gente for lá e desenhar novamente agora nosso... No instante t igual a t0, igual a zero, eu tenho isso aqui. Essa distribuição de força magnetomotriz, essa distribuição de fluxo na minha máquina. Certo? Num momento t, eu passo... Então, aqui está representado aqui, t igual a zero. Então, esse cosseno aqui mostra exatamente isso aqui, ó. Se eu meço nesse ponto, nesse determinado instante, eu vou ter esse fluxo, esse fluxo, esse fluxo, e por aí vai. Se eu, agora, passou um tempo X, e agora esse resultado desse cosseno aqui não vai ser 1, ele vai ser, por exemplo, 0,8, esse 0,8 vai estar multiplicando isso tudo aqui. Só esse termo aqui varia com o tempo. Esse termo aqui esses termos aqui não variam com o tempo. Então, significa que num tempo T2, eu vou ter a mesma distribuição de fluxo em tempo T igual a T1. Num momento qualquer outro, eu vou ter isso aqui. Então, o campo, ele se mantém. A característica cossenoidal dele se mantém, só que esta amplitude aqui, ela vai variando. Né? E por isso é um campo pulsante. Vocês podem ver que ele aumenta e diminui, aumenta e diminui, com o passar do tempo, porque esse termo aqui, ele vai passando. Né? Então, aqui vocês observam, ó, o tempo t igual a zero, o tempo t 1, inclusive, ele vai poder inverter o sentido aqui. Então, esse campo, ele pulsa. Certo? Eu tenho uma multiplicação de dois cossenos. Cosseno de θe vezes cosseno de ômega et. Eu, usando identidades trigonométricas, eu posso separar, eu posso substituir essa multiplicação de cossenos por uma soma, onde eu teria um cosseno de θA menos ômega et, mais meio de cosseno de θt mais ômega et. Observe que esse primeiro termo aqui é um termo cossenoidal, o segundo também, só que no primeiro eu tenho uma frequência menos ômega e no outro eu tenho uma frequência mais ômega e. O que significa isso? Significa que, de fato, um campo pulsante ele pode ser dividido em dois campos individuais. Um que gira no sentido horário, que é chamado de campo positivo, e um que gira no sentido anti-horário, chamado de campo negativo. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Deixa eu
Vou abrir um videozinho aqui, pessoal, que aí vai facilitar nosso entendimento disso. Então, vou voltar aqui, ó. Bem, quando eu tenho um campo estacionário, ele está assim, ele fica parado aqui, a gente tem força magnetomotriz ou densidade de fluxo, né, que é um reflexo, em função dos ângulos elétricos. Então, se eu tenho uma bobina parada, alimentada por corrente contínua, eu tenho isso aqui. Se eu tenho uma bobina alimentada por corrente alternada, esse campo ele vai pulsar, ele aumenta, ele diminui. Aumenta, diminui, tá vendo? Por isso que ele é chamado de campo pulsante. Esse campo pulsante, ele pode ser matematicamente dividido entre dois fluxos que se somam. Tá vendo que eu tenho esse azulzinho indo da esquerda para a direita e o vermelho indo da direita para a esquerda, né? Então, são esses dois campos, o campo positivo e o campo negativo. A soma desses dois aqui resultam nesse campo pulsante. Isso é que, de fato, existe na máquina. Matematicamente, ele pode ser decomposto entre esses dois campos, e vocês observam que são campos constantes, só que eles possuem sentidos diferentes, um para um lado ou para o outro, né? Então, assim, são campos que estão girando na máquina. Observe que isso aqui a gente está de 0 a 2π. A gente pode enxergar isso na máquina como se eu tivesse dois fluxos. Um fluxo que gira no sentido horário e outro fluxo que gira no sentido anti-horário. Então, eu tenho um fluxo positivo e um fluxo negativo. Se a gente analisar isso do ponto de vista vetorial, é como se eu tivesse dois vetores, um indo para o lado e outro indo para outro lado. Observe que isso é o que acontece com a máquina monofásica alimentada em corrente alternada. Eu vou ter um campo que vai pulsar. Certo? Na prática, o que significaria eu ter um fluxo pulsante? Na prática, aconteceria o seguinte. Aqui eu estou falando do fluxo de estator. Então, eu teria um fluxo de estator positivo, um fluxo de estator negativo. Imagine que agora eu vou ter também um rotor aqui. Certo? E esse rotor, ele vai ter uma bobina também, e ele vai ter lá um fluxo aqui que eu vou chamar de fluxo de rotor. Suponha que esse fluxo de rotor aqui seja um fluxo estacionário. Ele vai ser produzido por uma bobina alimentada em corrente contínua, né? Na verdade, seria um fluxo girante, né? Uma bobina alimentada em corrente contínua, só que ela é posta para girar porque o rotor em si gira. Observe que eu tenho o fluxo do estator e eu tenho o fluxo do
um fluxo positivo e um fluxo negativo. Esses três fluxos, na verdade, o fluxo negativo, ele interagiria com esse, assim como o fluxo positivo interagiria com esse. Então, de fato, o que acontece é que, numa situação equilibrada, uma situação normal, o torque eletromagnético produzido por uma máquina monofásica assim, ele seria um torque também pulsante, com média zero. Por quê? Porque ora ele vai estar interagindo com o fluxo positivo, ora ele está interagindo com o fluxo negativo. Então, não existe uma direção preferencial. Ora ele vai agir positivamente, ora negativamente. De fato, não ter torque médio não nulo significa que o sistema ele não iria girar naturalmente, né? Ele ia ficar apenas vibrando. Bem, mas existem máquinas monofásicas. Como elas funcionam? Em máquinas monofásicas, a onda positiva ela produz um conjugado útil, enquanto a onda negativa vai produzir um conjugado pulsante e perdas. É o que eu estou comentando aqui para vocês. A gente não vai ter, um torque médio nulo. Mas, em máquinas reais, o efeito da onda negativa, ele normalmente vai ser minimizado. Porém, ele não consegue ser eliminado completamente. O projetista ele vai tentar maximizar a onda positiva em relação à onda negativa. Então, essa aqui, apesar, ela vai continuar existindo, mas ela vai ser bem menor, para que, apesar de eu conseguir continuar tendo um torque pulsante, mas esse torque ele vai passar a ter uma média não nula. Então, uma das características de máquinas monofásicas é elas terem um torque extremamente pulsante, né? São máquinas que vibram bastante, são máquinas que fazem muito barulho, né? Por exemplo, uma máquina monofásica é uma máquina de um liquidificador, né? É uma máquina que ela tem um torque que ela é suficiente para fazer girar um sistema de um liquidificador, mas ela é bem ineficiente e bem barulhenta. E por isso, para aplicações de maior porte, né, a gente quer minimizar essas pulsações aqui, certo? Que é o chamado ripple de torque, para fazer com que a máquina opere mais suavemente, ela tenha menos vibrações. E por isso, normalmente, na indústria, em máquinas de maior porte, a gente tem máquinas trifásicas. Esse conceito de campo pulsante, ele vai ser extremamente importante para a gente entender o funcionamento de uma máquina trifásica. Vamos considerar uma máquina trifásica de 2 polos. Lembre-se, e se for uma máquina de 4 polos, 6 polos, 10 polos? Não importa. O comportamento é mesmo só replicado. A gente só precisa fazer aquela adequação dos ângulos elétricos para os ângulos mecânicos. Então, nessa máquina de 2 polos, os enrolamentos eles estão defasados de 120 graus um do outro. Então, aqui ó, tem a bobina da fase A,
A 120 graus eu tenho uma bobina da fase B, a 120 graus eu tenho uma bobina da fase C. Isso aqui é uma representação, porque na prática é isso aqui que a gente tem, né? Um enrolamento distribuído a fase A aqui, outro a fase B a 120 graus, outro da fase C a 120 graus. Bem, agora eu vou alimentar cada uma das fases com a corrente alternada, só que por se tratar de uma máquina trifásica, a gente sabe que as correntes que cada uma dessas bobinas vão receber, elas são defasadas de 120 graus no tempo uma das outras. Observe que aqui a gente tem um defasamento de 120 graus no espaço, uma bobina em relação à outra, e aqui a gente tem um defasamento no tempo de 120 graus das correntes em cada uma das bobinas. Isso é essencial para a gente poder ter o funcionamento dessa máquina. Então, exatamente como anteriormente, a gente pode deduzir aqui, ó, a força magnetomotriz da força da bobina A é um campo pulsante formado por uma onda positiva e uma onda negativa. Da bobina da fase B, eu tenho a mesma coisa, só que agora eu tenho aqui mais 120 graus. A bobina da fase C também. Observem que o primeiro termo aqui, ele não carrega a informação do ângulo. Ele é igual para qualquer uma das fases. O outro é que carrega a informação do ângulo, né? Ou seja, a onda negativa aqui que vai carregar essa informação do ângulo. Então, de fato, na máquina elétrica, o que vai acontecer é a soma dos fluxos produzidos pela fase A, B e C. Ao fazer essa soma, você vai observar que esses primeiros termos se somam e esses termos, esse segundo termo, 0 graus, 120 graus, menos 120 graus. Se a gente olhar isso aqui em termos fasoriais, eu tenho um vetor aqui, um fasor aqui em 0 graus, outro fasor em 120 graus, desculpa, outro fasor em 120 graus, outro fasor a menos 120 graus, ou a 240 graus, né? A soma fasorial, se eles todos três têm a mesma amplitude, a soma fasorial desses dois aqui com esse aqui, ele tem exatamente a mesma amplitude desse aqui. Então, esta soma aqui é igual a 0. Ou seja, os segundos termos aqui, eles se anulam e vai sobrar apenas os primeiros termos. Meio, mais meio, mais meio, 3 meios de F máximo, cosseno de θ é menos ômega é T. Ou seja, sobra apenas as ondas positivas, que pode ser representado também por essa equação aqui, substituindo um ângulo elétrico por um ângulo mecânico. Então, a gente diz que um enrolamento trifásico, ele produz uma onda de força magnetomotriz no entreferro que gira na velocidade síncrona.
A velocidade síncrona é essa velocidade aqui, né? Ditada por essa velocidade do meu fluxo girante aqui. A velocidade síncrona é a frequência elétrica dividido pelo número de par de polos. E a interação entre a onda de fluxo girante produzida pelo estator e pelo rotor é que vai produzir torque. Vamos entender também com o vídeo esse conceito aqui, né? A gente demonstrou isso matematicamente, mas visualmente a gente consegue também observar. Imagine o seguinte, eu tenho uma bobina, essa figurinha é bem simplificada, tá, pessoal? Mas a gente consegue ter uma ideia do que acontece. Eu tenho uma bobina de uma fase A que está percorrida por uma determinada corrente, produzindo um fluxo pulsante, né? Então, o que a gente está vendo aqui, ó, a corrente é alternada, então o fluxo ele pulsa. Pulsa, aumenta, diminui. Uma fase B, ela está a 120 graus no espaço da bobina da fase A, e a corrente, ela está a 120 graus no tempo. Também eu tenho aqui um fluxo pulsante sendo produzido por essa bobina B, na fase B. A mesma coisa para a bobina da fase C. De fato, na máquina vão aparecer as três coisas ao mesmo tempo. Só que, como a corrente ela está defasada de 120 graus no tempo uma da outra, os fluxos eles vão estar relacionados a essas correntes. Então, observe aqui, ó, a bobina, nesse instante aqui, a corrente na fase A é negativa, então ela está apontando aqui para dentro dessa bobina e com valor bem pequenininho. A bobina da fase B também é negativa, aponta para dentro lá com amplitude um pouco maior. A bobina da fase C, ele está quase próximo do pico lá com um valor positivo, ele está saindo da bobina. E esses fluxos, eles vão sendo estabelecidos dentro da máquina e, de fato, eles não existem individualmente. O que vai existir é a soma desses três fasores, né? Então, eu vou ter aqui esse fluxo representado por esse preto aqui como a resultante da somatória dos três. Então, vocês observam que esse fluxo ele está girando aqui no meu espaço. Apesar de tá mal representado aí nessa figura, a amplitude desse fluxo ela é constante. Então, ele descreve basicamente um círculo aqui em volta da minha máquina. Então, a outra forma de produzir, então, a gente tem um fluxo estacionário, uma bobina estacionária alimentada em corrente contínua. Eu posso ter um campo girante, que é uma bobina girante alimentada em corrente contínua, e eu posso ter também um campo girante produzido por uma bobina estacionária trifásica, né? Na verdade, um sistema trifásico alimentado por correntes alternadas. Aqui dá para a gente ver graficamente em três instantes diferentes. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu tenho a soma do fluxo da fase A, da fase B e da fase C, resulta isso aqui. Em um outro instante, o resultante vai ser esse aqui. Terceiro instante, ele vai estar aqui. Então, esse fluxo ele vai girando
aqui nessa máquina e ele gira na chamada velocidade síncrona. A velocidade síncrona é dada pela frequência de alimentação da bobina dividido pelo número de par de polos, né? Ou seja, o número de polos dividido por 2. Então, esta é a velocidade síncrona. Qualquer máquina possui uma velocidade síncrona, não só as máquinas síncronas. A gente entende que a máquina síncrona, ela se chama síncrona simplesmente porque ela só opera na velocidade síncrona. Mas uma máquina de indução, ela também tem uma velocidade síncrona que é dada exclusivamente pela frequência de alimentação da bobina e do número de par de polos. Esse conceito de campos magnéticos em máquinas elétricas é extremamente importante para a gente entender o funcionamento das máquinas elétricas. Então, voltando aqui aos exemplos. Uma bobina estacionária alimentada em CC é o circuito de campo de uma máquina de corrente contínua. Uma bobina girante alimentada em CC é o circuito de campo de uma máquina síncrona. O circuito de campo de uma máquina síncrona, ela fica localizada no rotor. E como o rotor gira, né, eu vou ter um campo girante. E o campo girante, produzido por uma bobina trifásica, é o estator. E o estator, seja de uma máquina síncrona, seja de uma máquina de indução. São bobinas trifásicas paradas que, por serem alimentadas com corrente alternada, produzirão um fluxo constante. Ficou claro esse conceito de fluxos estacionários e fluxos girantes, pessoal? Sim. Ficou. Nenhuma dúvida? Enquanto não. Eu tenho uma dúvida aqui que é sobre a máquina de polos salientes. Pode ser? Pode falar. Então, sobre a componente de torque gerada pela variação de relutância na máquina de polos salientes, vai ter momentos na dinâmica da máquina que esse torque vai ser negativo em relação ao sentido de rotação da máquina? Dificilmente. Na prática, dificilmente isso acontece. Entendi. Porque igual a gente viu no exercício, tem essa... Observe que assim, eu posso ter um torque de relutância que ele vai ser um torque negativo. Mas, ao se somar com outro torque mútuo, ele não se tornaria negativo na prática, né? Assim, de uma máquina funcionando. Sim, entendi. Seria uma componente negativa do torque geral, né? Em um momento só também, né? Em alguns momentos. Exatamente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver falando das máquinas síncronas. Tá. Isso, e mais uma coisa, então, aproveitando esse assunto, aí já é uma coisa básica, mas a vantagem desse motor de polos salientes, pra falar a verdade, eu não sei qual que seria a vantagem de usar um motor desse tipo. Na verdade, existem vantagens apenas construtivas. Não são vantagens. Ter um torque a mais não significa uma vantagem operativa, não. Entendi. Certo? A grande diferença é que assim, é mais fácil construir uma máquina de polos salientes, porque o enrolamento ele fica ao redor dessa sapata polar aqui, sabe? Então é bem mais fácil de construir do que essa máquina aqui, que eu vou ter que distribuir o enrolamento. Sim, entendi. Então a vantagem é mais de ordem construtiva. Ok.
Em máquinas elétricas, né, como a gente já começou a ver através dos nossos exemplos, a interação entre os campos magnéticos é que vão ocasionar a produção de torque. Esse torque, né, é chamado de conjugado síncrono. Por que conjugado síncrono? Porque a condição para a existência de conjugado médio não nulo é, primeiro, que os campos de estator e de rotor tenham o mesmo número de polos. Isso vai ser garantido, obviamente, na etapa de construção. Ninguém vai construir uma máquina com número de polos diferentes, estator e rotor. Se eu tenho 4 polos no estator, eu tenho que ter 4 polos no rotor. E a outra condição é que os campos devem estar estacionários entre si. Então, imagine esse exemplo hipotético aqui, em que eu tenho um fluxo de estator com uma velocidade ω1 e eu tenho um fluxo de rotor com uma velocidade ω2. Esse fluxo de rotor ω2, ele vai estar rodando junto com o rotor, com a velocidade ω(r). Então, se eu observar aqui essa condição de conjugado não nulo, eu preciso que a frequência de estator seja igual à frequência do rotor, do fluxo de rotor, mais a frequência do rotor em si. Vamos entender isso aqui, tentar desenhar. Então, eu tenho o estator da máquina. Esse estator vai produzir aqui um fluxo de estator. Né? Vamos supor que é um fluxo girante, né? A gente está falando de um fluxo girante. Um estator produzindo um fluxo girante, ele vai girar com uma velocidade aqui, ω(s). Eu tenho um rotor. E vou considerar também um fluxo girante com uma frequência aqui, ω(r)zão. No entanto, o próprio rotor, ele gira com uma frequência aqui, ω(r)zinho. Observe que a frequência do fluxo girante de estator, ela tem que ser igual à frequência do fluxo de rotor mais a própria velocidade do rotor. Porque esse fluxo de rotor aqui, ele está girando em cima do rotor. Então, eu tenho uma soma das duas velocidades. E para ter uma velocidade relativa nula entre os fluxos de estator e de rotor, é preciso que essa igualdade seja válida. Caso essa igualdade não seja válida, o fluxo de estator vai girar numa velocidade diferente do fluxo de rotor, e aí eu não vou ter torque médio
não nulo, né? Eu vou ter torque, mas não vai ter média zero. A gente vai ver um pouco mais de detalhes disso quando a gente for falar das máquinas, né? Mas a gente já pode até traçar exatamente como a gente tinha feito naquele exemplo anterior. Para uma máquina síncrona, o que nós temos? A frequência do fluxo de rotor é igual a zero, ou seja, ele é um fluxo estacionário. Assim, a frequência do estator vai ser igual à frequência de giro do rotor, né? Então, por isso que a máquina síncrona ela sempre gira na velocidade síncrona. Para uma máquina de corrente contínua, o ômega S é que vai ser igual a zero, né? O ômega S, o estator, é o circuito de campo. Vai produzir um fluxo estacionário. E aí, nesse caso, a frequência do rotor vai ser menos a frequência do giro do rotor. Isso é garantido através do comutador, né? Um circuito mecânico que vai garantir esse giro aqui. E essa relação de ômega S igual a ômega R mais é a própria relação de escorregamento em uma máquina de indução, um conhecido MIT, motor de indução, máquina de indução trifásica. Perfeito? Então, aqui a gente tem a reconstrução. E observe que isso aqui é válido para qualquer máquina. Isso aqui deve ser garantido para qualquer máquina. Dá tempo a gente acabar aqui. Mais 10 minutinhos eu consigo acabar. Então, o torque eletromagnético ele vai ser utilizado para conceitos da conversão de energia, né? Vamos considerar uma máquina monofásica aqui, onde eu vou ter um circuito de estator e um circuito de rotor, né? Então, eu tenho um enrolamento de estator e um enrolamento de rotor. Vamos começar inicialmente com uma máquina monofásica trivial, né? Para a gente começar a nossa primeira modelagem e depois a gente vai para as máquinas trifásicas, né? Quando a gente falar especificamente delas. Aqui a gente está falando uma máquina monofásica elementar que seria uma máquina qualquer. Então eu tenho dois enrolamentos. Um enrolamento de estator e um enrolamento de rotor. Assim como a gente viu anteriormente, eu vou ter duas equações, uma para cada bobina. Então, a tensão de estator vai ser igual à queda de tensão na resistência de estator, mais a tensão induzida no estator, que vai ser o quê? A derivada do enlace de fluxo no estator. Da mesma forma, no rotor, a gente vai ter a tensão do rotor, é a queda de tensão na resistência do rotor, mais a tensão induzida, é a derivada do enlace de fluxo. O enlace de fluxo do estator é a indutância própria de estator multiplicado pela corrente de estator, mais a indutância mútua estator-rotor multiplicado pela corrente de rotor. E esta indutância mútua, ela varia cossenoidalmente com um ângulo mecânico, né? Eu estou chamando aqui de θMe, só para dizer que é o ângulo, esse ângulo aqui, ó, θm entre o estator e o rotor. Eu acrescentei esse E aqui só para dizer que para uma máquina de dois polos, como essa aqui, o θm o ângulo mecânico é igual ao elétrico. Mas se eu tenho mais de dois polos,
o ângulo elétrico vai ser diferente do mecânico e eles vão se relacionar apenas pelo número de par de polos. Essa indutância mútua, ela varia cossenoidalmente. Por quê? Eu tenho duas bobinas. Então, em um determinado instante, eu vou ter essas bobinas, uma a 90 graus da outra, então eu não tenho um fluxo entrelaçado. Em outro momento, eu vou ter elas duas, né, no instante T1, e no instante T2, eu vou ter elas alinhadas. Dá para ver melhor aqui por essa... A gente olhar aqui, ó. Então, em certo momento, o estator e o rotor vai estar um defasado do outro, em outro momento eles vão estar alinhados, e aí, com a posição do rotor, a posição da bobina de rotor varia em função do estator. Então, por isso que a gente tem uma variação aqui cossenoidal da indutância. A mesma coisa acontece lá para o enlace de fluxo de rotor. A indutância mútua, ela é espelhada, né? Ela tanto faz para um lado para o outro, né? Estator, rotor, rotor, estator. Então, o enlace de fluxo de rotor é a indutância mútua estator-rotor vezes a corrente de estator, mais a indutância própria de rotor vezes a corrente de rotor. Eu substituo essas equações aqui nas derivadas. Observe que eu vou ter o termo de queda de tensão na resistência. Eu vou ter dois termos que dependem da derivada das correntes. Então, é similar se as bobinas estivessem estacionárias, ou seja, é a indutância associada àquelas bobinas. E o termo que depende da derivada do ângulo θm, né? Que é a tensão de velocidade. É aí que vai acontecer a troca de energia entre o sistema mecânico e o sistema elétrico. Se essa derivada aqui for, se esse termo aqui for por algum acaso nulo, eu teria as bobinas paradas, né? E aí seria um circuito magnético parado, né? Seriam apenas as indutâncias associadas àquelas posições. Pela variação da posição é que vai acontecer a troca de energia e, consequentemente, o torque eletromagnético, né? Lembrando sempre aqui que o θme vai ser a velocidade mecânica em radianos elétricos, vai ser a derivada desse, que é nada mais do que a velocidade mecânica multiplicado pelo número de par de polos. Então, como sempre, a gente concentra a nossa análise em dois polos, mas aí a gente pode relacionar o que é ângulo. Eu sempre vou falar em ângulo mecânico, em ângulo em radianos, ângulos mecânicos em radianos elétricos. Então, aqui esse θme é representado por que ele é em radianos elétricos. Porque se a máquina for de mais de dois polos, o que vai importar é o comprimento de onda do fluxo, e não o ângulo mecânico em si. A gente vai relacionar o ângulo mecânico com o ângulo elétrico através do número de par de polos. E para o sistema multiexcitado, né? Então, o torque produzido pelo campo vai ser, né? A gente lá atrás, a gente tinha visto para um sistema de duas bobinas, que seria a corrente 1 ao quadrado dividido por 2, a derivada da indutância própria, vezes a corrente da bobina 2 ao quadrado, multiplicado pela derivada da indutância própria da outra bobina, e o termo cruzado em 1 e 2 das duas bobinas. Não é diferente uma máquina elétrica. Só que a derivada
das indutâncias próprias, a indutância própria ela não varia, elas são constantes. Elas não dependem da posição entre as duas bobinas. A corrente de estator vai produzir um fluxo que vai concatenar o estator independente do que acontece no rotor. Então, este termo, as derivadas das indutâncias próprias, elas são nulas. E assim só vai sobrar o termo que é dependente da derivada da indutância mútua. Então, finalmente, a gente escreve aqui, né, se a indutância mútua é LR cosseno de θMe, a derivada disso aí é menos seno de θMe. Então, vai aparecer aqui, ó, LR, R, seno de θMe. A derivada sai para fora, por isso que aparece a derivada do θMe. Dando alguma coisa aqui. Então, a derivada disso é menos LR seno θMe, vezes a derivada do θMe. Vai aparecer aqui fora o ômega-me. Tá faltando aqui nessa equação o ômega-me, que é a derivada disso que está aqui dentro. E por isso que aparece esse número de polos sobre 2 aqui. O sinal negativo apenas indica que o torque tende a alinhar os campos de estator e de rotor. Através dessa equação e das anteriores, a gente vai descrever a interação entre o circuito elétrico e o circuito mecânico dado aqui pelo torque. Essas equações são não lineares e de difícil solução, porém, a gente tem artifícios para poder calculá-la, para poder modelar de formas mais simples. Assim como eu expressei o torque aqui em função das correntes, dá para deduzir também os torques em funções dos fluxos. Mas essa equação aqui ela é um pouco mais chata de se trabalhar, né? Eu apresento aqui apenas realmente para vocês, se vocês verem outras formas de equações, é porque elas podem ser escritas de diversas maneiras. Aqui a gente está lidando com uma máquina monofásica com um entreferro constante, né? Em máquinas polifásicas, os princípios são os mesmos, porém, além das indutâncias próprias de cada enrolamento que são constantes, eu tenho umas indutâncias mútuas entre os enrolamentos de estator, entre os enrolamentos de estator e de rotor, e entre os enrolamentos de rotor. Então, isso aqui vai virar um monte de termos, né, que a gente vai desenvolver. O torque vai ser sempre produzido pela tendência dos campos de estator e de rotor de se alinharem. E nas máquinas de polos salientes, além dos torques de campo, de alinhamento dos campos, a gente vai ter o torque de relutância. Então, aqui a gente lança as bases para nós conseguirmos entender a modelagem lá para frente que a gente vai fazer das máquinas síncronas e das máquinas de indução. Perfeito?